Pessoal, vamos para a análise. Eu estava adiantando a vocês, temos aqui um especialista, um profissional de análise de risco conosco, Christopher Garman, da Eurasia Group. Christopher, que bom que você pode participar aqui, obrigado pela disposição de fazer parte da nossa roda. Esse espaço aqui na CNN Brasil, WW, é dedicado exclusivamente à análise. Vamos começar por você, Christopher, que é um profissional. Você ganha a sua vida dizendo para clientes ao redor do mundo quais são os riscos envolvidos em acontecimentos políticos nos mais diversos países. Qual é o risco que o Brasil representa quando você olha o cenário eleitoral? Bom, primeiro, um prazer estar aqui no seu show, William, nessa conversa. Olha, quando a gente olha o risco nessa eleição, geralmente são de duas ordens. Não é? Claro que tem uma preocupação sobre o processo eleitoral em si, de possivelmente uma eleição conturbada, contestada, questionando os resultados das urnas, brigas entre o executivo e o judiciário. A gente já viu isso no ano passado, um pouco de uma preocupação que isso possa se repetir nessa disputa. Mas talvez a maior preocupação e dúvidas que nós vemos dos nossos clientes lá fora é o que esperar no pós-eleitoral. Não é? O Brasil saiu dessa pandemia com uma dívida mais elevada, temos ainda uma carga tributária também razoavelmente grande em termos comparativos, e existe uma preocupação que o próximo governo não tenha uma agenda de reformas capaz de alavancar o PIB potencial, perante os desafios para o crescimento econômico do país. No contexto de um país polarizado, dividido, se temos condicionantes e um governo alinhado com essas reformas que possam trazer crescimento. Christopher, você concluiu, né? Você concluiu o raciocínio, Christopher? Eu vou passar a palavra para Thaís. Temos um colega analista de risco. A diferença é que ele fala para um público seleto, um pouquinho menor que o nosso. Nós falamos para um público seleto um pouco maior. Mas a gente faz a mesma coisa, Thaís. Quase a mesma coisa. Você quer perguntar ou eu sigo aqui, William? Não, você segue. Eu gostaria que você dissesse se você acha que a análise do Christopher, que é uma análise dizendo, se eu posso resumir o que ele disse, qualquer injustiça você me corrige, Christopher, que a eleição brasileira oferece riscos, mas não é para ninguém perder o sono. Não, sim, eu acho que talvez e também eu só adicionaria, William, que pelo menos nós temos dois candidatos que são muito conhecidos pelo mercado financeiro, pelo menos a base de investidores dentro do Brasil e fora do Brasil. Então nós estamos falando sobre riscos de qualidade de políticas econômicas que impactam, sim, são importantes. São trajetórias distintas dependendo de quem ganhar. Mas esse é o parâmetro do risco que a gente vive. Talvez não é um grau de incerteza um pouco menor do que em outras eleições. Essa é uma frase contundente do Christopher. Thaís, você quer comentar um grau de incerteza menor ou passo para o Caio e você volta depois? Não, posso falar, William. Talvez o que a gente pode considerar risco não é nem olhando para o pós-eleição. O que eu entendo como esse ambiente mais conturbado vai ser o momento que a gente vai viver de agora até outubro, que esse sim eu entendo que vai ter uma paralisia no país e também do ponto de vista do olhar estrangeiro para cá, porque a gente vai ter, como disse Christopher, uma eleição extremamente polarizada. A gente teve, talvez 2014, uma eleição que foi num grau de polarização muito alto. 2018 a gente viu isso, mas a gente viveu o imponderável a partir da eleição do presidente Jair Bolsonaro, alguém que ninguém apostava, alguém que ninguém enxergava. E aí agora a gente tem a polarização de fato, ela está mais solidificada. Então, até outubro, embora seja um período curto do ponto de vista da história, eu acho que para a gente que vai viver vai ser um período de muita intensidade, de muita incerteza em todos os aspectos. A Thaís está preocupada. Ela tem razão? Não, eu acredito plenamente, eu concordo com o que a Thaís colocou. Vai ser uma campanha muito dura, vai ser uma campanha suja,
vai ser uma campanha com muito ruído de conflito institucional, e isso vai gerar, e também vai ser uma campanha com um tom populista. Nós estamos numa eleição e as dores sociais saindo dessa pandemia são profundas, e não só pelo impacto da pandemia em si, mas também tivemos um choque inflacionário global que no Brasil se traduziu numa queda na renda de 11%. Então, quando a gente sai num ambiente que a inflação reduziu a renda dessa forma, a campanha vai refletir esse ambiente social que vivemos. Então, vamos ter promessas de mais gastos. Isso vai gerar um pouco de preocupação. Agora, é claro que, ao fazer uma análise do que podemos esperar no pós-eleição, não acreditamos em guinadas muito fortes, não é? Isso sim, mas o tom da campanha vai gerar preocupação. Caio. Bom, vamos lá, William. Boa noite a todos. O que é a minha percepção? É de que o fato de a gente ter um candidato que foi presidente por 8 anos e um outro candidato que tem 4 anos nas costas é um fator positivo e um fator negativo nessa peculiaridade dessa eleição em comparação a todas as outras de 89 para cá. Fator positivo, não vai ter surpresa, né? O Lula a gente sabe como governa, sabe o que trouxe de bom e de ruim. O Bolsonaro, idem. A gente não pode esperar surpresas, né? Um empoderável. Como vai ser o governo desse cara? Tá aí pra gente ver. Bolsonaro e os 8 anos da era Lula, se a gente quiser esticar um pouco, a era Dilma. Agora, o fator negativo, qual a grande novidade, né? Por que a gente não avança? Por que a gente tem um que está na luta política desde o final dos anos 70, que é o caso do Lula, e o próprio Bolsonaro também, que emergiu na política brasileira no final dos anos 80, foi deputado por tanto tempo. Por que a gente não consegue gerar novos conteúdos, novas caras, novas ideias, se antenar com o que o mundo desenvolvido está discutindo, no que seja agenda verde, no que seja economia verde, né, no que seja meio ambiente? Por que a gente não consegue produzir algo novo na nossa política? A provocação a você é boa, Christopher, feita pelo Caio. É que ele está pegando no que você disse agora, há instantes, que você disse. Evidentemente que, dependendo de quem ganhar, a gente pode ter frustrações com o rumo, por exemplo, de uma política econômica. O Caio ampliou esse horizonte. Ele diz assim, na verdade, a pergunta que tem que se fazer no Brasil, Christopher, é por que a gente não é, eu vou usar uma expressão no inglês que você conhece tão bem, Christopher, um breakout nation. Um país que rompe as amarras, que a gente tem a sensação, nas quais o nosso Brasil está sempre preso. Não sai de uma situação que parece, no fundo, ser a mesma. Preso numa armadilha e não consegue se desvencilhar dela. Christopher. Eu gostei da provocação, e eu até diria que talvez o maior desafio para o Brasil, olhando nesses próximos anos, criar as condições de um crescimento econômico mais robusto. O que falta no Brasil é um pouco isso. A gente olha, a taxa média de crescimento do PIB dos últimos 10 anos foi menos de 1%. Então, nós estamos num período de grande estagnação no Brasil. É claro que podemos argumentar que nós vivemos um certo período de ciclos de reformas, desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, os 2 anos do governo Temer. Também houve avanços micro-regulatórios, algumas reformas importantes no governo Bolsonaro. Talvez isso possa trazer dividendos de crescimento futuro, mas no fundo, o que talvez, a preocupação que também escuto aqui fora é que falta um plano mais robusto para gerar um crescimento econômico mais sustentável, né? Isso, talvez, num quadro de lideranças já conhecidas, um ambiente tão polarizado, essa preocupação procede. Raquel. Agora, eu só coloco... Desculpe, Christopher. Não, ia passar a palavra para a Raquel, que é a nossa analista de economia, pegando a sua deixa. Não, perfeito. Não, pode passar para a Raquel, eu coloco esse ponto mais na frente. Raquel. William, a discussão está em 2 níveis, né? Primeiro, uma discussão de curto prazo, do que esperar da campanha e do período lá logo após a eleição. E aí, para mim, o melhor termômetro do curto prazo é sempre o câmbio. Nós estamos com o dólar a 4,60,
no final do ano passado, a gente temia aí dólar a 6, dólar a 7, o céu era o limite. Conforme a campanha fosse se acirrando, a gente teria uma eleição, teria um câmbio disparando. Isso não está acontecendo. Por conta do que o Caio, o Christopher e a Thaís já colocaram aqui. São dois governantes conhecidos. E o segundo ponto é o que está acontecendo lá fora. Se a situação aqui está difícil, com uma guerra lá fora, está ainda mais complicado. Agora, os meninos levaram a discussão para um segundo nível, que aí é uma discussão de crescimento de longo prazo. Nenhum dos dois governos promete ser um governo reformista. Christopher, a Raquel está levantando, ela está jogando o nosso olhar para o horizonte em relação a fatores que qualquer governo brasileiro não tem condições de controlar, que é o cenário internacional. O Brasil, na sua visão, desculpe, eu não quero ser cínico, não, no fundo acaba se beneficiando do que está acontecendo em torno da Ucrânia? Olha, eu acho que sim, William. E o que a Raquel apontou é um primeiro sinal disso. Quando a gente olha essa valorização do câmbio, que a gente viu que surpreendeu a maioria dos analistas, acho que foi fruto de alguns fatores. É claro que parte é fruto que o Banco Central começou a aumentar juros, então houve o chamado carry trade, que investidores lá fora querem entrar no Brasil para poder apropriar esses ganhos. Mas também houve, até antes da guerra da Ucrânia, um aumento dos preços de commodities lá fora, que deixa países como o Brasil, que é exportador de commodities, mais atraente. Entra a guerra na Ucrânia, e num contexto onde o mercado chinês também está entrando em dificuldades, houve uma realocação de portfólios de investidores que estavam focados na Rússia e na Ucrânia e também na China para países e regiões que são exportadores de commodities, e o Brasil, em particular, ganhou com isso. Mas eu acredito que vai além. Existe um fator que pode ajudar o Brasil daqui para frente. Eu estou começando a sentir isso, conversando com os nossos clientes da Eurásia fora do Brasil, é o seguinte: se nós estamos numa crise da Ucrânia, que dificilmente vamos ter uma saída diplomática de retirada dessas sanções da Rússia tão cedo. Então, logo, nós estamos caminhando para algum tipo, mesmo com o fim do conflito, de uma guerra congelada. A China e a Rússia vão ficar muito mais próximas depois dessa crise. Vamos ter um grande debate em vários países para uma segurança alimentar, segurança energética. Países vão querer estocar produtos de commodities mais elevados para poder aumentar a sua segurança e também reduzir as cadeias de produção e se aproximá-las de países mais alinhados. Isso sugere um mundo onde os preços de commodities também são mais elevados. Então, podemos entrar em 2023, 2024, onde América Latina e Brasil é recipiente de maior interesse chinês na região, porque eles querem reduzir a dependência na Europa dos Estados Unidos, empresas americanas que querem fazer onshoring, nearshoring na América Latina também, e países produtores de commodities ganham. Então, é quase como se no ano de 2022 o Banco Central faz o trabalho sujo de controlar a inflação, e quem é que ganhe pode se beneficiar de um cenário externo relativamente benéfico, se não entramos na recessão nos Estados Unidos. Mas o ponto é que existe um ambiente externo fluido que o Brasil pode sair ganhando e dar uns certos ventos a favores a despeito dessa marasma de falta de crescimento que a gente discutiu aqui. Pode ajudar o próximo governante, sim. Christopher, é uma ótima provocação para os nossos analistas aqui permanentes na roda. Eles querem falar. Eu vou só pedir que seja breve, porque a gente vai tratar justamente da Ucrânia a seguir. Eu já fico por aqui agradecendo muito mesmo a sua disposição de participar, Christopher. Você nos ajuda muito aqui no nosso esforço de entender os fatos. Espero vê-lo outras vezes. Muito obrigado. Muito Raquel, obrigado. Thaís, vamos lá? Eu fiquei com a sensação que você pensou a mesma coisa que eu. O Christopher descrevia esse cenário que pode ser benéfico ao próximo governante, de um ciclo de alta das commodities, e eu me lembrava do primeiro governo Lula, quando exatamente veio uma onda de aumento de preços de commodities e tanto beneficiou aquele período. A fortuna, no sentido maquiavélico, todo chefe de Estado precisa ter, está com Lula nesse sentido. Thaís, rápido. Caio, me ajuda aqui. Eu vou puxar para minha ala, que é a política. Mas espero claro. contar com a sua participação. E acho que tem esse cenário todo aí, até aprendo bastante com isso, mas tem um elemento bastante importante.
William, que é o que o Brasil tem muita dificuldade de olhar, que é o Congresso que será eleito também em 2023. Qual disposição terá esse Congresso para reformas? Como ele vem? Como ele vai se formar? Quem será a base de apoio do próximo governo e quem será a oposição? Acho que tudo isso também tem que ser colocado na balança. Isso é uma fantástica pauta, ótimo, está anotado, Caio, para encerrar. Não, eu tinha pensado em Congresso também. Ela roubou de você, ele roubou a pauta de você. Não estou mentindo. Não, o Congresso... Esse negócio de grupo de WhatsApp dá nisso. Né? Essa eleição, a eleição desse ano, ela surpreende no aspecto na disputa para o Executivo, tanto por ter um presidente, um ex-presidente na disputa, mas pela relevância que o Congresso Nacional eleito vai ter, a força que o Congresso vai ter depois da gente ter 3 presidentes fracos, né? Dilma Rousseff, Michel Temer e o presidente Jair Bolsonaro, que precisou compor com o Congresso Nacional, que tomou conta do orçamento brasileiro. A tendência é sempre o Congresso ser de centro-direita, é uma casa dominada por empresários, né, grandes, pequenos e médios. É uma casa que tende a ser liberal. Mas se quem estiver no Palácio do Planalto não tiver esse alinhamento e pensar de uma maneira liberal, modernizante também, aí dá curto-circuito.